Olá, seja bem-vindo à programação nacional de hoje. A Venezuela vive a pior crise de sua história. Nos supermercados faltam comida, material de higiene. A inflação se encontra em 800% ao ano. Todos esses fatores estão levando os venezuelanos a deixarem o país e imigrarem para o Brasil, Peru, Colômbia, entre outros países vizinhos. E para discutir esse assunto, eu recebo aqui na Nação Nacional de hoje o professor e doutor em Direito Internacional Luiz Renato Vedovato e também o economista venezuelano Ricardo Ochoa. Boa noite, obrigado pela presença de vocês dois aqui no Programação Nacional de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Boa noite. Bom, gostaria de começar aqui com o Ricardo, que é venezuelano. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como você analisa toda a situação do seu país hoje. Obrigado pelo convite, Júnior. Como você disse antes, Venezuela está experimentando a crise mais forte desde a Guerra de Independência no século XIX. Toda a produção do país está caindo de forma vertiginosa e não dá para cobrir as necessidades da população nesse momento. E como resultado temos essa estampida da população que nas décadas passadas recebia a população de outros países. Agora este fenômeno se está invertendo, mas de um jeito que traspassou todas as expectativas que tínhamos há alguns anos. Tá. Bom, doutor, aproveitando aqui, como é que o senhor também analisa essa situação envolvendo aí a Venezuela, essa crise? A gente está vendo até uma crise humanitária muito grande, né? Sem dúvida, é uma crise que preocupa, não só pelas suas origens, como pelo que a gente vive hoje na Venezuela, mas também é uma crise que acaba por expor as fragilidades dos países vizinhos, em especial a fragilidade do Brasil. Porque se existe algo que vizinhos devem fazer, é se auxiliar. A Venezuela já auxiliou muito o Brasil e auxilia fornecendo energia elétrica para o país em algumas regiões. A Venezuela já foi, e é muito importante, parceiro econômico do Brasil. Então, quando o Brasil não consegue receber a contento os seus vizinhos, isso aponta não só um problema que o vizinho está enfrentando, que pode ser um problema momentâneo, mas certamente um desafio de gestão pública do nosso lado. Então a gente deveria pensar em como fazer para se posicionar em outras situações limite que o mundo pode enfrentar, inclusive na nossa região. Então dessa forma eu imagino que uma coordenação local, uma coordenação regional de diálogos entre os governos é fundamental para que toda a nossa região, e especialmente a região norte do país, possa dialogar com os seus países e assim crescer economicamente em conjunto. Imagino que esse seja o nosso desafio nesse momento atual. Quer dizer, deu para a gente ver que o país não estava preparado para receber um volume de pessoas assim, dessa forma, e muito menos também solucionar um problema de crise de outro país, né, vizinho? Exatamente. E a gente tem na Constituição Federal a necessidade de fazer um desenvolvimento regional equalizado no país inteiro. A nossa Constituição vai fazer 30 anos. E até hoje a gente não fez essa aplicação da Constituição que pudesse servir para permitir um diálogo mais profundo com os nossos países vizinhos. A Venezuela é um país extremamente rico e que tem condições de, no futuro, ser um parceiro cada vez mais importante para a gente. Se a gente tivesse feito o papel de casa de aproximar essas regiões e de fazer pontes, talvez nem a população vizinha estivesse passando por uma situação tão danosa como a atual, nem a gente teria tanta dificuldade de recebê-los. O senhor falou uma coisa aqui importante. A Venezuela é um país rico, ele é mesmo. Né? Petróleo é um dos maiores do mundo, né? Não só petróleo. Sim. Tem minerais do mesmo jeito que o Brasil tem. Belezas naturais também. Tem E por que até... Como a América Latina toda. Exatamente. Ricardo, você que é economista, por que chegou a esse ponto? O que está acontecendo? Por que chegou, mesmo tendo tanto petróleo, tantos minerais e tudo mais, uma economia, assim, podemos dizer que uma economia forte, né? Baseada nos princípios que todo país gostaria de ter, né? Petróleo e minério, né? Para poder... Além de que todo o foco
da crise econômica venezuelana seja focado nos governos do chavismo desde 1999. E acho que a Venezuela e muitos países da América Latina têm errado seu caminho na história econômica com esse foco no rentismo dos minerais, das matérias-primas. A Venezuela sempre focou sua economia nas matérias-primas. Primeiro no gado, depois o tabaco, o café, o cacau. E quando o petróleo surgiu, todo ficou dependendo dessa fonte de ingressos. Todos os agentes econômicos ficavam conectados a essa fonte de ingressos e todo o que alguém fazia para dar um serviço era esperando que parte dessa renda chegara até seu bolso. O último governo, os últimos 2 governos da Venezuela, aceleraram ou incrementaram essa dependência. E, além de incrementar essa dependência, não tomaram as previsões que deve ter tomado qualquer dirigente para amortiguar ou amortizar a possível caída dos preços dessas matérias-primas. Então, a Venezuela gastou todo o dinheiro que o petróleo deu e, além disso, pegou prestado todo o dinheiro que os bancos queriam dar para eles. Porque quando você tem, o banco quer dar mais. Então, pegaram todos os préstamos e agora temos uma grande dívida. E é uma dívida interna. Interna e externa também. As duas posições entraram em crise, o interno e o externo. Ao nível externo, nesse momento, acho que a Venezuela está atrasada além dos 6 bilhões de dólares em pagos, coisa que nunca aconteceu antes. E está tentando gerar uma circulação interna de préstamos com entre o Banco Central e a banca privada, que não tem como colocar esses recursos, porque temos uma população que não tem como suportar a toma de empréstimos, de novos empréstimos. Então, a banca também depende do governo para circular esse dinheiro em forma de novos préstamos, que, além disso, vão sendo respaldados com emissão de dinheiro inorgânico e causando uma pressão na inflação enorme, terrível, que é mais rápida do que o aparato industrial pode reagir nesse caso. E aí gera um desemprego enorme. Nós estamos falando aí de mais de 13 milhões de desempregados na Venezuela, é isso? Eu não tenho uma cifra certa que possa avaliar no desemprego. Eu acho que, além do desemprego, o que temos uma grande força que está trabalhando com muito pouco ingresso. O ingresso é baixíssimo. O ingresso mínimo está sendo o ingresso mínimo de toda a população ativa. Então, estamos falando que pode ser entre 80% e 85% da população está trabalhando com o ingresso mínimo. Então, não podemos falar de um desemprego alto. Isso daí a gente quer dizer que é o valor mínimo, salário mínimo, é isso? Sim, o salário mínimo. Sim. Então, 80% da população. Acho que está chegando nesses níveis. Estamos falando pode ser os 50% dos profissionais trabalhando com salário mínimo. Então, além do desemprego, acho que o problema importante agora é que
as pessoas que estão trabalhando por nada. 2, 3, 4, 10 dólares por mês. E tomando muito tempo de trabalho, procurando alimentos, procurando os produtos essenciais que não podem ser encontrados nos supermercados normais. Então, isso é difícil falar de desemprego, mas estamos falando de emprego ruim, bem ruim para a maioria da população. 10 dólares por mês é uma coisa... disso, e além disso, estamos falando de que essas pessoas não podem pagar nem sequer o transporte para assistir ao trabalho. Complicadíssimo, realmente, a situação na Venezuela. Eu tenho um VT para chamar no próximo bloco e eu vou aproveitar, eu vou deixar uma pergunta aqui. Quando você chegou no Brasil, se você foi bem tratado ou não, porque o próximo vídeo que nós vamos exibir vai falar exatamente sobre isso, né? Mas aí a gente vai para um rápido intervalo agora e volta já.